Novo, boa tarde a todos. O meu nome é Beatriz Tênios. Eu sou professora universitária, voluntária da Conscienciologia desde 2001 e da Proexologia desde 2007. Eu atuo como professora, pesquisadora e responsável pelo técnico científico da Apex em Porto Alegre. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, tanto do ponto de vista do estudioso da Conscienciologia, quanto do pesquisador e estudioso da própria Proexologia, que é o assunto de interesse da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, que é uma IC sem fins lucrativos e que trabalha com a evolução pessoal e grupal. Dentro desse assunto, fontes de pesquisa, a gente vai ver que existe uma ligação, um elo muito importante entre a pessoa, a consciência auto-pesquisar e, ao mesmo tempo em que ela é uma proexista, cumprindo as metas da sua proex. Então, vamos começar definindo o que seja autopesquisa. Antes disso, porém, eu gostaria de deixar todos à vontade para fazerem perguntas através do nosso chat, que, na medida do possível, eu vou respondendo à medida que a nossa palestra, a nossa webconferência, vai sendo transmitida. Por outro lado, também eu vou deixar o meu e-mail. Então, quem acessar a palestra mais tarde pode entrar em contato com algum comentário, alguma pergunta ou questionamento através do e-mail que eu, com todo prazer, vou responder. Então, qual é a definição de autopesquisologia? Ela é uma especialidade da Conscienciologia que é aplicada aos estudos e pesquisas da consciência por si mesma, utilizando todos os eventos pesquisísticos disponíveis, tudo ao mesmo tempo, no micro-universo consciencial e também no cosmos. Então, significa, é a própria consciência pesquisando a si mesmo, e utilizando todos os recursos pesquisísticos, isto é, os acontecimentos do dia a dia, as nossas projeções conscientes, as nossas leituras, tudo isso, as nossas vivências, elas vão sendo olhadas, focadas através do olhar autocientífico e isso vai gerando resultados. Ao mesmo tempo que a gente olha para o micro-universo consciencial, nós vamos olhar para o cosmos também. A nossa relação com tudo que está fora de nós também faz parte da autopesquisa. É uma ciência aplicada a si mesmo, isso já passou, Qual é o objetivo da autopesquisa, É aí que a gente começa a entender o que esse assunto tem a ver com o proex. O principal objetivo da autopesquisa é a aceleração da própria evolução através do autoconhecimento integral. Isto é, o objetivo da autopesquisa é fazer com que cada um de nós evoluamos o mais rápido possível, aproveitando melhor o tempo disponível nessa vida intrafísica, mas chegando a um conhecimento que ele é integral. Porque o conhecimento da nossa personalidade atual, isso é fácil, a pessoa é um homem ou é uma mulher, o nome é tal, estudou tal, quais coisas, O currículo vitae dela vai dizer muito sobre, algumas preferências, enfim, tudo restrito a essa dimensão. E isso realmente é muito pouco. Isso é o que acontece na psiquiatria, na psicanálise, onde se aprofunda ao máximo o conhecimento da pessoa humana, mas referente a essa vida, a esse corpo, a esse momento existencial. Enquanto que a autopesquisa, ela vai levar em conta que nós somos seres multiveiculares, temos uma serialidade de vidas muito grande, nos manifestamos com vários veículos, não só com soma, mas com corpo energético,
com o corpo emocional, com o mental soma, que nós temos uma coisa que se chama aula-memória, né? E que, normalmente, ao natural, a gente vai fazendo autorrevezamentos de uma vida para outra. Só que o interesse da evolução ser acelerada é justamente a gente fazer isso de forma consciente, né? Autorrevezar naquilo que é importante e deixar de lado aquilo que a gente já vem repetindo e que não é tão importante, né? E também faz parte da autopesquisa a aplicação de técnicas para superar aqueles problemas que a gente detectou na autoanálise, né, que levou ao autoconhecimento. Então, aumentar o autoconhecimento e aumentar a utilização e aplicação de técnicas de autossuperação. Agora vamos falar um pouquinho da relação entre a autopesquisa e a ProEx, né? Uma pergunta que a gente sempre faz nos cursos é por que a ProEx existe, né? Porque, vejam, todo mundo, consciente ou não de que tem uma programação existencial, todo mundo está fazendo o melhor que pode, né? Em princípio, a gente pode imaginar assim. Só que, muitas vezes, boa vontade não nos leva muito longe, né? E o que a gente pretende com a existência da ProEx é fazer isso de uma forma mais técnica, né? Então, a ProEx existe, essa é uma das respostas, a gente poderia citar inúmeras respostas, mas uma que é mais relacionada com o tema de hoje, é que a ProEx existe para acelerar a evolução pessoal e grupal também, né? Ajudando as consciências intrafísicas intermissivistas, isto é, aquelas que antes de renascer fizeram um curso intermissivo, ajudá-las a aproveitar melhor as oportunidades evolutivas proporcionadas por essa vida intrafísica. Então, veja, é mais ou menos o que a gente falou na autopesquisa, né? Os objetivos são próximos. Então, veja, ó, o elo indissolúvel entre autopesquisa e ProEx é justamente a necessidade da aceleração da evolução pessoal. E a autopesquisa ajuda aumentando o autoconhecimento. A ProEx ajuda fazendo com que a gente se torne mais efetivo, mais técnico, mais empreendedor em relação às metas que a gente se autocolocou para essa vida, né? Então, o elo indissolúvel entre autopesquisa e ProEx é que ambas procuram, né, a aceleração evolutiva. Por quê? Evoluir, todo mundo evolui, né? Desde a formiguinha até o ser mais evoluído, que a gente tome conhecimento, todo mundo está em evolução. Apenas o que a gente quer, a partir de agora, da lucidez que a gente tem sobre essa realidade, é que isso possa ser feito de uma forma mais acelerada, mais técnica, né? Por quê? Porque evolução significa o quê? Felicidade, maturidade, equilíbrio, paz de espírito, uma série de coisas que nós procuramos, independente até de saber que ProEx existe ou não, né? Então, a evolução é que traz o bem-estar real, aquele que a gente não vai perder se alguma coisa na nossa vida mudar, se a gente estiver passando por tempos difíceis, alguma crise. Nada disso anula aquilo que foi conseguido através da maturidade consciencial, né? Então, daí a grande vantagem de nós nos empenharmos para evoluir mais depressa. A Sônia está fazendo parte do... Então, fontes de autopesquisa. Meu interesse como pesquisadora, ultimamente, tem se voltado muito à autopesquisa em si, né? Como a gente faz a autopesquisa, como ajudar, já que a autopesquisa ela faz parte da ProEx, de todas as ProExes, ela é importante em qualquer nível evolutivo. Então, é interessante que todas as pessoas com lucidez, essa importância, tenham o hábito constante, né, e sustentado de se autopesquisar.
Então, a minha ideia com esse assunto de pesquisa é ajudar não só a mim a melhorar minhas próprias técnicas de autossuperação, de autopesquisa, mas também de ajudar os colegas com passageiros evolutivos a também poderem usar essa ferramenta que é a autopesquisa de uma forma proativa. E um dos pontos que me chama a atenção sempre, quando eu estou dando um curso, uma aula e o assunto é autopesquisa, é que, embora todo mundo tenha uma facilidade de entender a importância da autopesquisa, por outro lado, existe uma grande dificuldade em por onde começar. Mas como que eu começo? Simplesmente escrevendo, fazendo anotações num caderno, né? Num caderno de pesquisa, aplicando alguma técnica em particular, mas que traço da minha personalidade eu devo priorizar na autopesquisa. Enfim, diante disso, a minha primeira ideia foi trabalhar com a escolha do tema de pesquisa. Né? Eu até, inclusive, tenho uma webconference que vocês podem acessar, né, no canal Programação Existencial, no YouTube, onde eu falo, né, algumas coisas, coloquei assim, o que eu achava mais importante em termos de escolha do tema de pesquisa. Mas daí, continuando essa pesquisa, continuando esse estudo, a gente vai vendo que o furo é mais embaixo, como se diz. Na verdade, existe uma dificuldade até de chegar ao próprio tema de pesquisa. Então, tentando investigar o que poderia vir antes do tema de pesquisa, o que a gente pode falar ou colocar para ajudar os autopesquisadores e que vem ainda antes de se escolher o tema de pesquisa, ficou muito claro que o que realmente ajuda seria o autopesquisador. Claro que eu não estou falando do autopesquisador experiente, aquele que já tem anos ou décadas do estudo de si mesmo. Né? Isso aí ele foi abrindo caminho e hoje ele tem uma expertise que ele pode estar dividindo com os outros. Mas eu estou falando principalmente dos iniciantes, aqueles que sabem da importância, pretendem fazer autopesquisa, mas não tem como começar, não sabe por onde começar. Então, o que eu chamei de fonte de autopesquisa pode ser um conhecimento, várias coisas atuam como fonte de pesquisa. Pode ser uma ideia, um traço consciencial, uma GESCOM, isto é, uma gestação consciencial, uma obra escrita, né? Passível de auxiliar o autoinvestigador na escolha do melhor megafoco autopesquisístico num determinado momento evolutivo, que é aquele que ele está vivendo. Né? Sinonímias para fonte de autopesquisa. Cardápio de opções de autopesquisa. Isso eu achei bem interessante, porque, na verdade, o que eu vou tentar fazer aqui é justamente mostrar, né, trazer algumas opções, né, componentes de um cardápio de opções autopesquisísticas. Também poderia chamar um sinônimo, né, origem do tema de pesquisa. Então, a partir dessa fonte, da onde vai começar a autopesquisa, né, do que vocês escolheram dentro do cardápio de opções, aí, a partir daí, a gente vai chegar depois a um tema específico de autopesquisa. Também um outro sinônimo que a gente poderia utilizar, locus do assunto. Né? Então, cardápio, origem do tema, locus, são formas de tentar definir o que vem a ser fonte de autopesquisa. Por exemplo, então agora eu vou trazer para vocês, dentro do tempo que a gente tem aqui, que é de 1 hora, várias opções que poderiam constar lá num menu, num cardápio de autopesquisa que vocês possam escolher para iniciar a autopesquisa. Por exemplo, um grande ponto de se autopesquisar seriam os acidentes de percurso. Tá? O que vem a ser isso? Né? São acontecimentos infelizes, imprevistos, que são gerados por influências energéticas ou assédios interconscienciais doentios
em geral de origem extrafísica ou multidimensional, acarretando dano ou prejuízo à consciência vítima, apontando recins urgentes. Então, vejam, a gente sabe que nada é por acaso no cosmos, né? Nada do que nos acontece, nenhum acontecimento que a gente esteja envolvido, ideia que nos atraia, pessoa que nos procure ou com as quais a gente interage, tudo isso é sincrônico, tudo isso faz parte de uma teia de relações multiexistenciais também, né? Mas que abarcam o cosmos todo, abarcam vidas passadas, vida presente, né? Então, já que existe essa sincronia, essa sincronicidade, entender por que um determinado acidente ocorreu, ele é um assunto de autopesquisa. E vocês querem ver que outra coisa interessante em relação a acidentes é que eles, em geral, eles nos mostram o limite do livre-arbítrio. O sistema evolutivo, não é? O mecanismo evolutivo multidimensional, ele faculta a cada um de nós um livre-arbítrio para a gente se mover e viver, né? Nessa e nas outras dimensões, um livre-arbítrio que está de acordo com a nossa maturidade. Então, como nós temos esse livre-arbítrio e muitas vezes não somos conscientes ou lúcidos de como usar o livre-arbítrio, a gente pode estar errando e depois erra de novo, erra mais um pouco. Chega um ponto em que o nosso livre-arbítrio já não nos permite mais continuar errando ou continuar nos enganando além daquele ponto. Por quê? Porque à medida que a gente vai incidindo em erros, incidindo em equívocos, em malfeitos, nós vamos com isso gerando um holopensene. E por ser um holopensene gerado por ações corretas, ele vai acabar atraindo um acidente de percurso, né? Então, vejam, todo mundo erra, todo mundo pode errar, o problema não é esse. O problema é insistir no erro, defender o erro ou justificar o erro, né? Então, muitas vezes, quando um acidente pode ser um acidente de carro, um acidente, uma doença, um impedimento repentino. Eu ia fazer um curso e, de repente, aconteceu alguma coisa e eu não vou mais poder fazer. Uma perda econômica, enfim. As coisas que vão barrar o nosso fluxo normal. É isso que a gente chama de acidente de percurso. Eles têm origem multidimensional, porque muitas vezes a raiz não está nessa dimensão. Tá? Tem uma pergunta aqui. Sônia, né? Na sua opinião, professor, o nosso contexto sociopolítico atual poderia ser considerado fonte de autopesquisa? Poderia exemplificar? Posso sim, Sônia. Vai ter a seguir, a gente vai chegar num ponto que a gente pode comentar isso. Não é nesse momento aqui, mas em seguida a gente vai tocar nesse assunto, sim. Então, vejam, se a pessoa, por exemplo, assim, às vezes, quando eu saio de casa dirigindo o carro, eu noto que eu levei uma fechada de outro veículo aqui, ou um transeunte tentou atravessar na hora que eu ia passar com o carro. Isso são o quê? Prenúncios de acidente de percurso. Se a gente leva em conta que isso é alguma coisa que pode acontecer na nossa vida, como na vida de qualquer um, e a gente fica atento para isso, nós vamos ver até como barrar que o acidente aconteça, mas principalmente a gente vai, a partir da natureza do acidente que possa ter ocorrido, tentar identificar a causa disso, né? Por que eu estou envolvida nessa situação? Né? Por exemplo, eu lembro muito de uma aluna nossa que ela tinha muita vontade de fazer determinados cursos, né? Na Conscienciologia, muita vontade. Mas bastava ela ter a intenção de fazer o curso,
alguém da família adoecia, o dinheiro sumia, alguma coisa impedia que ela fizesse. Isso é chamado acidente de percurso. Era o caso dela parar e ver, né? Até porque a gente já sabe que isso aí pode ter influências energéticas e assédios, né? Aonde que está o ponto fraco dela que atrai esse tipo de coisa. Continuando aqui, um outro exemplo agora, né? Antagonismos. Aí sim eu vou poder responder a Sônia. Então, vejam, examinar os nossos antagonismos é uma outra fonte de autopesquisa. A pessoa, eu quero começar minha autopesquisa, mas não sei por onde eu começo. E vejo, a consciência, ela é poliédrica, né? Ela é multifacetada. Ela tem inúmeras, incontáveis facetas diferentes. Então, é óbvio que cada uma dessas facetas vai fornecer um assunto para autopesquisa. Agora, sendo ela tão multifacetada e complexa, nós não podemos resolver tudo ao mesmo tempo. Nós vamos ter que priorizar alguma coisa. Daí a importância dessas fontes de autopesquisa. A gente olha aquilo como se fosse um cardápio de opções e vê aonde que, na nossa história pessoal, no nosso momento evolutivo, é mais importante de nós fixarmos a atenção e iniciar uma autopesquisa, então, naquele ponto. Então, antagonismo é um deles, né? O que são antagonismos? As dessemelhanças de opinião, né? Para não dizer os choques de opiniões. As diferenças em relação a ideias, em relação a pessoas, em relação a posturas, provocando reações excessivas. Aí é que está o ponto-chave, né? Porque, veja, as dessemelhanças de opiniões são normais e elas podem ser altamente sadias, na medida em que eu tenho dessemelhanças de opinião, por exemplo, com a máfia, com o consumo de drogas. Isso aí é uma dessemelhança de opinião muito sadia, não é mesmo? Agora, sendo sadia ou não, o importante é provocando reações excessivas. É aí que eu quero responder para a Sônia. Não importa a natureza da semelhança. O que torna os antagonismos fontes de pesquisa, ou possibilidades de aprofundamento, até necessidade de aprofundamento, é porque que ele provoca reações excessivas. Porque, por exemplo, eu posso ser anti-máfia. Eu não tolero, não aceito, não compactuo com comportamentos mafiosos. Mas eu não preciso ter uma reação excessiva em relação a isso. Se eu tiver, se aquilo tomar conta da minha psicosfera, se aquilo mobilizar todas as minhas energias, epa, tem alguma coisa errada, né? Então, seja sadia ou não sadia, o fato é provocar reações excessivas. E aí, como a Sônia falou, o atual momento político, ele dá razões de sobra. As pessoas terem reações excessivas em relação a ideias, a pessoas, a posturas. O que nunca essa reação excessiva nunca vai ser sadia, nunca vai ser pró-evolutiva. Tá? Diferença de opinião é muito bom, porque o próprio discernimento é isso, separar o certo do errado, o bom do ruim, né? O evolutivo do antievolutivo. Então, ter essa autocrítica é muito importante. Agora, tem que saber conviver com isso, né? Nós não vivemos numa comunex evoluída, a gente vive num hospital escola. É mais hospital que escola, que é a Terra, né? E está cheio de consciências, a maioria não digo, se prevê que a partir de 2070, por exemplo, a maioria da população mundial vai ser de consciências, isso é, de consciências muito, muito, muito enfermas consciencialmente e que estão tendo a última oportunidade de ressomar, de renascer nessa dimensão, para ver se elas conseguem, através do hospital, que é a Terra, começarem a curar suas mazelas. Senão, elas vão ser transmigradas, né? Então, não dá, diante dessa situação, né, de que a maioria da população do planeta atualmente tem um nível evolutivo, um nível de maturidade ainda muito pequeno, não dá para a gente achar que a gente vai ter que brigar com todo mundo, né?
discorda, coloca, mas sem reações excessivas. Havendo reação excessiva, é um bom motivo para a gente estar pesquisando, porque às vezes, quanto mais parecidos a gente é com aquilo que a gente está brigando, o antagonismo, mais a gente se mobiliza contra ele, né? Então, isso é um sinal que também a gente tem que levar em conta. Se a diferença de opinião está clara para a pessoa entende o contexto, entende o que ela pensa, as diferenças do que ela pensa com o que os outros pensam, ok, isso não vai gerar nenhum desconforto, né? Se o desconforto e a briga começam a existir a partir de antagonismos, é porque, muito possivelmente, a gente tem muitos pontos em comum com aquilo que a gente está combatendo. Né? Então, vejam, excelente forma de se auto-pesquisar. Espero, Sônia, que eu tenha te respondido. Eu também não quero entrar em aprofundar mais isso, porque a gente tem muitas outras fontes de autopesquisa também. Mas acho que o básico é aquilo ali. Apegos. Outra fonte de autopesquisa são apegos, né? O nível dos apegos sadios ou doentios. Autoreflexão sobre o binômio apego-desapego em relação a pessoas, bens, ideias, pode indicar pontos a serem trabalhados pelo autoinvestigador. Um esclarecimento preliminar é que apego, em geral, ele é definido como uma coisa positiva, né? A gente se apega, o amor é uma coisa que gera apego, né? Então, assim, o pai é apegado aos filhos, o filho é apegado à mãe e ao pai, né? Então, nesse nível, apego é uma coisa sadia, né? Por isso que está colocado o nível dos apegos. Por outro lado, como a consciência, ela não é nem filho, nem pai de ninguém, nem amigo, nem dupla de ninguém, é uma situação que está ocorrendo nessa vida, mas em outras vidas foi diferente, nas próximas vai ser também, né? Não tem sentido as pessoas se apegarem a qualquer coisa, sejam pessoas, bens, ideias, né? De uma forma muito apegada, muito forte. Por quê? Porque quando ela for embora dessa dimensão, ela não vai levar isso. Ela vai levar o que ela fez em relação a isso, o que ela conseguiu entender em relação a isso. Mas isso aí ela não vai levar. Então, eu até coloquei algumas anotações aqui, ó. Querem ver exemplos de apegos que são positivos e apegos que são negativos, tá? Apego positivo, por exemplo. Apego a uma rotina saudável. Apego à preservação da saúde. Apego à sobrevivência humana. Apego positivo aos laços interpessoais. Apego sadio aos pré-humanos, né? E negativos, apego ao dinheiro, apego ao poder, apego ao status socioeconômico, apego a objetos, posturas irracionais, né? Ó, esse apego aí tem a ver também com a pergunta da Sônia, né? As pessoas se apegam irracionalmente a certa, que pode ser ideias ou pessoas, né? E a partir daí as posturas se tornam irracionais. Apego à religião, apego ao bairrismo, né? Apego ao controle excessivo. Então, veja, o importante no nível dos apegos, quando a gente quer ver o que apegos pode ter como fonte de autopesquisa, é a autorreflexão sobre o binômio apego-desapego. É muito importante apegar num determinado momento, mas desapegar num outro momento. É o caso do sobrepairamento, né? Quer dizer, a pessoa que sobrepaira, ela não está desvalorizando aquilo que ela está sobrepairando, mas ela está não se ligando visceralmente, ela está olhando de longe. Ok, essas pessoas são muito importantes para mim, mas não sou eu, não é a minha vida, não é a minha circunstância, é uma relação que está havendo para ajuda mútua. Ajudei no que eu posso? Não ajudei? Vou tentar ajudar. Já ajudei? Ok. Abre mão, né? Então, agora, tem pessoas extremamente apegadas. O apego patológico à família, apego o homem a relação a uma mulher, a mulher em relação a um homem,
o filho em relação à mãe, né? Então, tem apegos assim que não são sadios, né? Inclusive, a gente tem como exemplo, uma vez nós estávamos no interior aqui no Rio Grande do Sul, dando uma palestra, uma colega nossa, sobre dessoma. Ela escreveu até um livro sobre isso, a Vera Hoffman. Sem Medo da Morte, o nome do livro. E tinha uma pessoa, a gente notou que muitas das pessoas que iam ao curso é porque tinham alguém que estava doente, que poderia dessomar, ou já tinha dessomado, né? E elas queriam ver como tratar aquele apego, porque estava havendo, sim, muito sofrimento. E tinha uma pessoa, uma senhora lá, que era apegada, muito apegada à mãe, mas ela não gostou dessa história de desapego. Ela dizia que ela era apegada à mãe, ela saía se apegada à mãe até o último dia. Ela não queria que a mãe morresse, apesar de tão velhinha que ela já estava doente. Ela ia fazer o possível para a senhora não dessomar, e se ela dessomasse, a vida dela estava acabada. Então, assim, ó, é um apego negativo, né? Ela não consegue sobrepairar e ver o que é uma relação de mãe e filha, o que a dessoma não é nenhuma tragédia, nenhuma separação definitiva. Né? A gente vê, então, assim, ó, que os apegos, muitas vezes, eles são motivados porque a pessoa tem medo. Então, ela se apega às coisas como uma forma de autossegurança, apega a pessoas, apega a objetos, apega a circunstâncias, né? Que lhes transmite alguma segurança interna, né? Mas, se ela resolver se autoconhecer melhor, se entender enquanto consciência, uma das primeiras coisas que a gente entende é que não há razão para medos, né? E viver em função de medos que geram apegos e outras coisas também patológicas, né? Não é realmente o mais evolutivo, né? Então, assim, é mais um assunto que a gente pode estar pensando em relação a se autopesquisar, né? Outra fonte de autopesquisa, as autodireções, né? O que que isso... veja aqui, ó, voltando atrás, deixa eu ver se eu consigo botar. Quando tiver algum verbete que tenha a ver diretamente com o assunto, eu coloco aqui para vocês, tá? Então, nesse caso dos apegos, tem um verbete muito bom chamado apego, né? Ele analisa com bastante propriedade essa condição. Autodireções, né? São predileções pessoais, inclinações, propensões por pessoas, né? São propensões pessoais por alguma consigo, alguma pessoa em particular, ideias, lugares, objetos, podendo dar pista sobre facetas conscienciais ainda não exploradas. Então, também tem um verbete do professor Pedro, chamado Autodireção para a Genética. Ele elenca ali 30 autodireções que a gente pode estar se identificando ou não. Algumas são positivas, outras não, né? As positivas, a gente pode usar isso como ferramenta para outras operações que a gente tem que fazer, e as negativas como ponto a ser superado, né? Então, por exemplo, ele coloca ali assim, ó, autodireção artística, né? Então, veja, nós estamos falando de autoconhecimento. É importante saber se eu tenho uma autodireção artística, por exemplo, ou minha autodireção é filosófica, ou ela é mais voltada para a ciência. Então, esse ponto de autoconhecimento é importante. E é uma forma, uma abordagem para a autopesquisa. Ele coloca também autodireção baratrosférica. Como é que a pessoa sabe que ela pode ter uma autodireção baratrosférica, né? É aquela pessoa que ainda vive e cultiva muito pontos que são do porão consciencial, né? Então, o porão consciencial são aqueles traços mais imaturos da consciência, ainda nas suas várias vidas não conseguiu superar, e ela vai trazendo uma vida para outra, e que se manifestam preferencialmente na juventude, né? Na infância e depois na juventude. Então, mas esse porão consciencial, o ideal é ele ser banido, né, da nossa holobiografia o mais rápido possível, né? Mas
A gente sabe que essas coisas, em relação à evolução, elas se dão gradualmente. A evolução não dá saltos, né, como se diz. Então, a cada vida, a gente vai superando algumas coisas. Mas tem pessoas que realmente cultivam muito traços que são próprios do porão consciencial. Um deles é a drogadição. Né? Bebe porque quer ficar alegre, porque quer uma pessoa descolada, porque quem não bebe é um chato. Né? Quer dizer, ficam cultivando coisas que, na verdade, as pessoas deviam estar querendo superar e elas estão querendo ainda... Né? A autodireção belicista. Né? Então, convém pensar, até quando a gente falou ali, não só nos apegos, mas principalmente naquelas diferenças de opinião, o quanto isso está sendo motivado pela nossa autodireção belicista. Porque, querendo ou não, todos nós passamos por períodos de belicismo. Né? A gente não nasceu pacifista. Né? Quem hoje é pacifista porque venceu, superou as mazelas belicistas, né? Mas tem gente que ainda não superou e que faz com que e qualquer discussão azede, porque o temperamento belicista está ali instigando, né, as diferenças. Então, o que a gente poderia entender como autodireção belicista, né? Um temperamento cáustico, o hábito de atear fogo em qualquer discussão, uma animosidade gratuita, alta afinidade por guerras. Eu conheço muitas pessoas que amam guerras, estudar guerras. Então, parece uma coisa muito inocente, assim, muito intelectual até. Eu sou especialista em Primeira Guerra. Não sei, a Primeira Guerra me atrai demais. Ou se a Segunda Guerra, né? Na verdade, isso são traços belicistas, porque a pessoa pode estar estudando traços nosográficos, e o belicismo é um deles, mas sem se apaixonar por nenhuma guerra especial, né? Então, isso já é um sinal de temperamento belicista, embora uma camada de educação, assim, pareça que tudo está bem. A autodireção grafopensênica, as pessoas que adoram escrever e publicar, né? Seja verbetes, artigos, livros, né? E assim vai. Tem autodireções que são positivas e negativas, como a gente viu. Então, pesquisar isso é importante. E esse verbete autodireção paragenética amplia essas opções da gente entender qual é a nossa autodireção, ou quais as nossas direções. Outra fonte de autopesquisa é o autoparapsiquismo, né? O que é isso, né? Quando a gente leva em conta os parafatos e as causas extrafísicas, a paraperceptibilidade pessoal, tem gente que tem uma clarividência e percebe determinadas consciências ou determinados acontecimentos, que aquilo ali se está na esfera dela, se está no contexto dela, tanto que ela está vendo aquilo, ou está sentindo aquilo através das energias, é porque tem a ver com ela mesmo, né? Seja para uma assistência ser feita, seja porque é um traço do passado dela, né? Que chega a nós para ser resolvido. Então, que trazem questões, né? Essa perceptibilidade a serem aprofundadas e melhor compreendidas pela consciência intermissivista pesquisadora. Então, às vezes, é uma projeção consciente que mostra uma determinada situação, uma projeção consciente na qual o amparador deu um toque disso ou daquilo. Muitas das pessoas que publicam verbetes, artigos e livros na Conscienciologia relatam que tiveram que a escolha que fez do título do livro, do assunto a pesquisar, tem muito a ver com dicas que consciências amparadoras ou até assediadoras lhes trouxeram durante uma projeção consciente, né? Ou durante uma dinâmica, né? Tipo, pesquise isso. Às vezes é um assediador que traz, às vezes é um amparador, né? Cabe à consciência distinguir. Embora dica de assediador também é tão importante, né? Pode ser importante também. Por quê? Porque um assediador que esteja
psicosfera interagindo com a gente ou querendo alguma coisa, ele com certeza é um companheiro do passado que ficou para trás, né? E nos cabe hoje auxiliando. Então, assim, não discriminar nem assediador. Linha de abertura. Isso é um verbete do professor Valdo Vieira, que desde que eu li a primeira vez, eu tenho, assim, encantos por esse verbete. Por quê? Porque ele fala, ó, deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui. Ó. A linha de abertura é uma linha de conhecimento que é mais aberta à nossa disposição. É uma linha de oportunidades evolutivas. É uma área de execução mais fácil da autoprojeto. Indica atuação preferencial em retrovidas passadas, né? Então, o que significa isso, né? A linha de abertura. Significa assim, ó, nas nossas várias vidas até a atual, nós trabalhamos em determinadas linhas de conhecimento e aonde a gente fez contribuição, aquilo ajudou a formar o holopensene daquele assunto. Por exemplo, da filosofia, o holopensene da filosofia, o holopensene da medicina, o holopensene da política, o holopensene da literatura, enfim. Se a gente trabalhou em alguma dessas linhas, alguma linha ou mais de uma, né? E nas nossas vidas pregressas, nós fizemos contribuições ao holopensene daquele assunto, né? Porque o assunto, a ideia também tem o holopensene, não é só o lugar ou a pessoa. Significa que é como se a gente tivesse um crédito naquele holopensene, sempre que numa outra vida eu quiser trabalhar dentro daquele assunto, eu vou ter facilidades que eu não teria em outras linhas onde eu não colaborei, né? Então, assim, a gente percebe, né, muitas pessoas, assim, intermissivistas, já reconhecendo sua linha de abertura, né? Um assim, puxa, sempre que o assunto é medicina, sempre que eu me interesso entrar para uma faculdade, fazer uma especialização, abrir o consultório, parece que tudo se abre. Eu tenho facilitado aquilo, né? No meu caso pessoal, eu percebi que a minha linha de abertura... Está vendo interferência de som? A minha linha de abertura é a reeducação. Reeducação, hoje a gente chama de reeducação, né? É um termo mais adequado. A educação, né? Sempre que eu quero, a educação, a intelectualidade, a leitura, a polimatia, sempre que uma atividade envolve isso, é incrível como as portas se abrem. Isso também é importante, não só a gente diz, porque se a pessoa descobre a sua pesquisa, autopesquisa, né? A sua busca de autoconhecimento, descobre a sua linha de abertura, a ProEx, possivelmente, né, com certeza até, ela foi feita visando aproveitar essas linhas de abertura. Então, assim, a pessoa, uma linha, por exemplo, no meu caso, né, a linha de abertura era a educação, a intelectualidade. E eu chego aqui e sinto que eu vou estudar direito, por exemplo. Aí começa, eu não passo no vestibular, eu não consigo emprego, eu não consigo bolsa, eu não tenho assim as habilidades necessárias para aquilo, qualquer um me passa à frente, né? E a gente percebe muitas vezes as pessoas dando assim com a cabeça na parede, né, em relação a isso, não desistem, né? Vale a pena a gente ver se nós estamos envidando esforços dentro da nossa linha de abertura, ou se a gente está visando trabalhar ou nos manifestar numa situação que não é, a gente não tem esse respaldo holopensênico, né, que a gente pode ter numa determinada linha de abertura. Então é importante pesquisar. E tem um verbete chamado linha de abertura também que lê-lo vai ajudar bastante até a pessoa encaminhar a própria ProEx, porque ProEx tem a ver com linha de abertura, né? A identificação da linha de abertura, essa é a frase enfática do verbete. A identificação da linha de abertura pessoal mais propícia à consecução da programação existencial é o embasamento ideal da vida intrafísica, da consciência intranscendente. Então, vejam,
descobrir qual é a sua linha de abertura e embasar a vida aqui nessa dimensão dentro dessa linha de oportunidades é a melhor forma de ser completista. Vocês concordam? Tônia, tu concorda com isso? Fabiano? Concorda também? Tu me avisa? Autoreflexões. É um outro ponto interessante que pode levar a nos indicar o que autopesquisar, né? Que vejam, seria a parada estratégica, tem um A mais, para aprofundar e ampliar a holomaturidade. A análise contínua das ocorrências diárias, a identificação das autorreciclagens prementes, as neoideias transformadoras reveladas na autoinvestigação. Então, assim, ó, pessoal, a gente tem muitas vivências durante o dia, né? Interrelações, trabalhos que a gente faz, acontecimentos do dia a dia, tudo isso é fonte de autopesquisa. Tudo isso está nos mostrando o que fazer, o que não fazer, como fazer melhor, como assistir, né? Agora, na hora, a gente até pode ou não estar se dando conta disso. Mas se a gente não parar para refletir, a parada estratégica, a gente nunca vai ligar uma coisa com a outra, nunca vai ver o encadeamento que tem, nunca vai ver por que aquela determinada pessoa chegou, por que aquela questão foi trazida, por que aquele livro ali ficou disponível, enfim, até porque houve um determinado acidente de percurso, né? Então, tudo isso no nosso dia a dia é matéria para autorreflexão. Porque, senão, se a gente passar batido em cima desses acontecimentos, dessas interrelações, nós não vamos estar aproveitando aquilo autoevolutivamente, né? E a autopesquisa, ela tem a ver com autocientificidade. A gente... né? O pesquisador pesquisa a si mesmo, ele é o agente e o objeto de pesquisa, mas ele tem que usar o método científico, ele tem que usar um pensamento científico para lidar com esses acontecimentos, com essas interrelações, para poder extrair daí assistências a serem feitas, aprofundar o próprio autoconhecimento, não é? E também trazer questões para a gente aprofundar numa futura pesquisa, né? É a partir da autorreflexão que a gente prioriza. Mas então, olha, de tudo isso que eu estou conseguindo entender, que eu estou conseguindo levantar, do que está acontecendo, dos resultados que eu estou obtendo, a priorização deve ser tal ou qual assunto para pesquisar ou para, né, assistir com aquilo, né? E também é através da autorreflexão que a gente consegue ter neoideias que vão transformar depois, fazer as nossas autooperações, entende? Então, assim, ó, as neoideias, as ideias novas que realmente transformam para melhor, elas vão aparecer, elas são sutis, elas estão entrelaçadas com esses acontecimentos que a gente falou sobre refletir. Não é por outra razão que o professor Valdo propôs a técnica da autorreflexão de 5 horas, né? Então, esse verbete também ele é bem interessante de ser lido, e a tertúlia também, porque ali é discutido vários aspectos da importância de se refletir, assim, mas refletir é coisa que precisa de horas de reflexão, né? A autorreflexão não é uma coisa que se faz em 10 minutos. E ali mostra, assim, como que funciona a autorreflexão, né? Como a gente pode tirar maior proveito da autorreflexão. Autossuperações, né? É outro ponto importante. As autossuperações a serem enfrentadas e as já realizadas. Por exemplo, hoje a pessoa pode ter consciência já de que ela já superou várias coisas na vida. O ideal é ela fazer uma listagem
como ela chegou nessa dimensão, né? Que traços maturos ela tinha e que no decorrer da vida ela foi superando, né? Com isso ela vai poder ver se ela aplicou técnicas para isso. Muitas vezes, quando a gente supera alguma dificuldade, conscientemente ou não, nós estamos aplicando uma técnica, né? Às vezes a gente faz de caso pensado, eu quero superar tal situação. Então eu vou procurar se já existem técnicas para essa superação e vou usar para também fazer a superação. Mas às vezes a pessoa, ela no calor ali da evolução, ela acaba descobrindo e inventando técnicas novas. Só que ela nem se dá conta que aquilo que ela fez é uma técnica, né? Isso aí é importante de ver, né? Agora, tem superações que a gente já fez e sobre elas a gente já pode escrever, fazer um verbete, né? Tentar escrever, se o assunto for pertinente, um livro, né? Ou um capítulo de algum livro, um trabalho, levar para um congresso de autopesquisa, por exemplo, né? Então, mostrando a caminhada dela para superar determinado traço. Também ela vai elencar as superações que ainda precisam ser feitas, né? E que técnicas ela vai poder procurar para fazer as superações. Se vocês procurarem na enciclopédia, existem inúmeras verbetes já publicados sobre autossuperações, superações disso, daquilo, né? Então, a pessoa pode, digamos assim, que ela escolheu, não, acho que o meu negócio de autopesquisa, vou começar por autossuperação. Vai procurar na enciclopédia que já tem, né, o que existe de técnicas, e também nos outros livros, no holociclo inteiro, na holoteca, né, outras histórias de autossuperação. Ideias inatas, né? A ideia pré-ressomática, aquela ideia que a gente já nasceu com ela. Não veio da educação familiar, não veio da inter-relação com outras pessoas, não foi um professor, não foi um curso, não foi lá o professor Val, não foi ninguém. A gente já nasceu com aquilo. É importante saber, né? Um verbete chamado Geno Pensene que trata da ideia inata. Ele é muito interessante esse verbete, tá? Onde que a gente vê a ideia inata? Nas precocidades infantis, né? Uma criança precoce num determinado assunto é porque ela já trabalhou em outras vidas com aquilo, né? E ela pode, então, a partir desse conhecimento que ela já trouxe para essa vida, que veja, a Proexis, muito possivelmente, as metas que a gente se programou para cumprir nessa vida intrafísica tem a ver com as ideias inatas. Ou melhor, elas foram vincadas no curso intermissivo para que a gente pudesse acessar bem cedo, tipo ideia inata. Quer dizer, a ideia já nasceu conosco, porque foi forjada no curso intermissivo, né? Então, em relação à Proexis, entender, aprofundar o assunto das ideias inatas, ela é muito importante. Os cons resgatados, que são as unidades de lucidez que a gente consegue resgatar de quando nós éramos conscientes, né? Portando só 2 veículos de manifestação, uma lucidez consciencial maior, né? Então, a gente sabia muito mais do que sabe hoje. Tinha potencial muito maior do que a gente tem aqui. Nós estamos muito restringidos, né? Não só pelo soma e pelo energossoma, mas pela própria holopensene da Terra, né? O holopensene da nossa própria mesologia, tudo. Então, resgatar essa lucidez que a gente tinha no curso intermissivo também é uma forma de acessar ideias inatas. Essas ideias inatas podem ser consideradas um banco de dados intraconsciencial, indicando as automimeses dispensáveis ou úteis. Automimese são as repetições, né? Então, tem repetições que vale a pena. Por exemplo, na próxima vida, eu vou querer continuar trabalhando com reeducação. Vai ser uma automimese, só que sadia, né? Útil. E também a gente pode detectar aquelas que já não é mais o caso de estar repetindo, né? A gente
levou vidas para aprender, faz muito bem, já nasceu quase que sabendo, mas que não tem a ver com a evolução consciencial nesse momento evolutivo, né? Talvez mais tarde, numa outra situação, aquele conhecimento até volte a ser útil. Mas nessa vida atual, no cumprimento dessa programação existencial, não é. A automimese dispensável. Então, entender isso é importante dentro da autopesquisa. Vocação. É outra, entender que vocação a gente tem, né? É a disposição natural e espontânea para determinada atividade. Então, entender para que atividades eu tenho uma vocação natural e espontânea. Eu gosto, é fácil, né? O pendor pessoal para o exercício de alguma tarefa. Isso é fonte de autopesquisa, gente. Isso é coisa para a gente autopesquisar. Não para superar, mas para usar melhor, né? A vocação para pesquisa, por exemplo. A vocação profissional, a vocação assistencial. Que tipo de assistência eu tenho maior tarimba para executar, né? A vocação evolutiva. Porque os caminhos evolutivos são vários, né? Cada um tem o seu. A nossa caminhada evolutiva, ela vem de vidas e vidas e vidas numa estrada evolutiva que a gente escolheu, né? Então, a gente tem vocação para evoluir, né? Para evoluir de esse ou daquele modo, né? Entender isso é importante. Indicando preferências de atuação autopraxológica. Isso vai ajudar também na recuperação de conta em relação ao autoproex, nas metas que a gente se programou de executar aqui nessa vida. Então, entender a nossa vocação é importante. Outra fonte é a Enciclopédia da Conscienciologia. Por quê? Hoje ela tem, né, praticamente 5.000 verbetes já. Cada verbete pode ser considerado uma faceta consciencial, né? Então, se a gente olhar, nem que seja o índice das 5.000 verbetes, aí não chegou a 5.000, mas está quase, nós vamos poder ter um cardápio também para ver o que a gente nos chama atenção, o que pode ser alguma coisa interessante para entender melhor, para estudar, para se autopesquisar, não é? Então, a enciclopédia, o acesso explícito, universal e restrito, né? Ela permite as realidades multidimensionais, ajuda no equacionamento de perquisições autopesquisísticas, de colocar questões de pesquisa a partir dos verbetes já publicados. Por exemplo, eu posso pegar uma determinada especialidade, né? Sei lá, por exemplo, desviacionismo. Né? Se eu acho que eu tenho um traço de desvio, de proexis, se eu sou um retomador de tarefa, por exemplo, né? Eu posso ali ver no universo dessa especialidade o que aquilo pode me ajudar a entender melhor a minha situação, a equacionar melhor para que eu não tenha que repetir o mesmo erro de abandonar tudo para voltar mais tarde, né? E a busca de novas temáticas. Então, se simplesmente o que está faltando é um tema de pesquisa, a própria enciclopédia já ajuda e muito. Cinematografia, né? A cinematografia pesquisística, ela se refere a um repertório ou uma coleção ou uma seleção de filmes, documentários ou séries televisivas que podem ser utilizadas nas investigações técnicas e paratécnicas. Um momentinho que eu estou verificando o tempo aqui. Não vi. Está terminando? Estamos no fim, pessoal. Vamos só mais um pouquinho, então. Tá? Então, uma fonte de autopesquisa pode ser a gente estudar filmografia, ou cinematografia. A própria enciclopédia da Conscienciologia, ela tem uma seção nos verbetes de filmografia, onde o verbetógrafo que escreveu o verbete, ele já indica alguns filmes, né,
que ele entende que se relacionam com o assunto pesquisado. Então, se a gente pesquisar isso, aí só a seção de filmografia, nós vamos ter assim, centenas de filmes diferentes, com a sinopse ali, e isso também vai poder nos dar ideias de assuntos que a gente pode querer aprofundar em nós mesmos, tá? Pessoal, terminamos o nosso tempo. Só para vocês terem uma ideia, nesse assunto de pesquisa que eu desenvolvo, eu já consegui relacionar mais de 100 fontes de autopesquisa. Hoje a gente está falando de 12 aqui, né? É o que o tempo permitiu. Mas em outras oportunidades eu posso trazer também outras, continuar tratando desse assunto fonte, ou quem tiver alguma dúvida ou achar que isso aí pode ser de interesse na sua autopesquisa, eu vou colocar aqui o meu e-mail e vocês vão poder, então, agradeço, né? Ao mesmo tempo que agradeço a atenção de vocês durante essa palestra, também dizer que o meu e-mail fica à disposição para que vocês solicitem ou opinem ou tragam contribuições para esse assunto, ok? Então, agradeço muito a atenção de todos, né? E boas autopesquisas.